Presidente da República inaugura mais um hospital no Sul, quando na periferia e nos municípios aumenta o surto de paludismo, de sarampo, de poliomielite. A nova unidade tem 200 camas, insuficiente para a demanda. Portanto, continuar-se-á a assistir 3, 4 doentes no mesmo leito. Não era mais racional investirem-se em pequenos centros médicos nos bairros, para que, quando as pessoas fossem para o hospital, era em relação a casos mais sensíveis. Assim, um simples paludismo que poderia ser resolvido num centro médico vai ter que ir para o hospital, pois ele fica entupido. Este é o debate. Anselmo e Isidro, os microfones estão abertos. O que é que acham desta inauguração, que, aliás, constou da mensagem à nação, lida superiormente por João Manuel Gonçalves Lourides? Olha, só rapidamente aqui, né? Meu cota Anselmo, desculpa mesmo. Está à vontade, está à vontade, está à vontade. Eu só quero dizer que, assim, a megalomania é uma característica própria da incompetência. Ok? Por quê? Porque a megalomania, na verdade, ela não tem como interesse a satisfação, ok? Não tem como interesse principal a satisfação das necessidades daqueles que são governados. A megalomania tem sido usada em Angola como um espaço para se fazer a drenagem do dinheiro público, para se justificar altos orçamentos que são atribuídos a determinadas envergaduras de obras que são feitas, ok? Que chegam a torrar milhões e milhões de dólares. Porque o governo está ciente que, em questões de prioridades, é mais fácil isso que o Cota William nos traz aqui. É mais fácil colocar mais clínicas em bairros, em vários bairros e etc. Porque é isso realmente que nós não temos. Nós não temos um atendimento condigno. Mesmo a questão dos bairros, há populações que têm que fazer grandes deslocações para irem, por exemplo, para um hospital. Eu conheço relatos de muita gente que faleceu ao caminho do hospital porque não existem hospitais condignos e etc. É mais fácil se fazer coisas de pequena proporção, mas adaptados à nossa realidade. A megalomania não deixa que as pessoas contextualizem como deve ser feita a aplicação do dinheiro público, por causa mesmo só da megalomania. Porque o indivíduo sabe que se colocar um hospital de médio porte ou algo assim mais modesto, que tem a ver com a nossa realidade nesse momento, o indivíduo não vai poder roubar. Mas quando se fala na megalomania, aqueles projetos estrambólicos e etc., o indivíduo tem meta de roubar e ainda por cima tem meta de faturação com o término dessas mesmas obras, porque colocam lá as suas empresas para prestar uma série de serviços. Então é aí que os indivíduos faturam. Nós precisamos de olhar para isso. Para além dessa megalomania exacerbada, da má aplicação do dinheiro público, nós temos a questão de prestação de serviços. Os indivíduos lucram de duas formas. Lucram primeiro com a construção e depois com a venda de produtos e serviços para manter o normal funcionamento dessas estruturas megalómanas. Depois, quando a gente olha para o centro da questão, o impacto é negativo, porque são estruturas que não conseguem atender à demanda que nós temos no nosso país. Nós temos uma demanda por serviços de saúde extremamente elevada. Isso se deve à ausência de uma planificação estruturada que compreenda o contexto que nos encontramos e traga soluções mais assertivas do que soluções propagandísticas. Mas continuo aqui a reiterar que o nosso problema é nós sermos governados por pessoas que têm uma perspectiva muito propagandística da questão administrativa e da questão de governação. São pessoas que acham que governar é no fim do dia chegar com um papel e falar fizemos mais um hospital no sítio X, fizemos... Não é sobre isso, é sobre impacto.
nós não vemos o impacto. Por isso é que nós vemos que todo o tempo, quando se fala em discurso da nação, há perspectiva de salas de aulas e etc., mas não há impacto na qualidade da própria educação. Okay? Esses grandes hospitais não impactam positivamente, okay? Não dão qualidade aos serviços de saúde, porque são realidades que não se adaptam ao nosso contexto e às nossas circunstâncias atuais. Nós precisamos de uma atuação, okay, mais descentralizada, baseada naquilo que é local. Nós temos realmente um grande déficit por parte de estruturas de saúde, etc. Mas precisamos contextualizar isso. Mas os gatunos, como a primeira prioridade é o roubo e a segunda é o faturamento por via da instalação das suas empresas públicas para poderem atender aí, vender serviços, etc. Por isso é que nos trazem isso. E se nós vemos também a questão da operacionalidade. Esses hospitais têm tempo de uso. Depois, os problemas administrativos são sempre muitos. Têm tempo de uso, começam a ser usados, mas depois já começam a apresentar uma série de defeitos. Tem muita maquinaria de ponta e etc., mas muitas dessas maquinarias não são usadas. Nós precisamos de ser mais sérios com as questões de saúde, porque a vida não pode ser inaugurada. Aquilo que nós fizemos deve impactar primariamente o cidadão, deve haver um impacto direto na melhoria dos serviços de saúde, na melhoria da educação, e para isso nós devemos nos pautar, okay, por iniciativas que sejam contextuais, okay, à situação que nós vivemos, porque não dá para se fazer grandes obras megalómanas e de tempos em tempos o governo diz que não há dinheiro. Cota Anselmo. Isidro. Na verdade, para além disto, e antes do Anselmo, é que só se atribuem nomes a ruas, empreendimentos, a heróis do MPLA. E desta vez coube a um mercenário cubano, Raul Arguelles. Quer dizer, 49 anos depois, não está em xeque os cubanos. Não, longe disso. O povo cubano é gente que eu tenho as melhores relações. Mas o Raul Arguelles, o que ele fez pelo povo do Kwanza Sul? Se não estar do lado militar de uma das partes do nosso conflito. Então, não cheira a uma provocação. Agora é Arguelles, no Bié é um médico, sim senhora, porque trabalhou com o pai do presidente João Lourenço. Em Arguelles, não sei se ele alguma vez esteve numa frente de batalha com o general João Lourenço. Quer dizer, quando é que chegará a vez, afinal, dos outros angolanos verem reconhecidos os seus méritos em prol da luta pela independência? Dr. William, permita que eu faça algo extraordinário, se calhar pode parecer, mas eu quero dar uma nota de felicitação ao Fortunato pela eficácia, pela abordagem feliz que ele fez. Fortunato, está de parabéns. Muito obrigado, meu cota. É com muito gosto que ouço a sua felicitação. Coisa Obrigado, boa cota. deve ser enaltecida. Coisa boa deve ser enaltecida. A sua abordagem foi eficaz e eu simplesmente tenho pouca coisa para acrescentar. E talvez começaria mesmo pela designação ou pelo patrono. Eu penso que o cidadão João Lourenço, depois desta tribulação dos mandatos que ele está aqui a fazer, quando sair do poder, ele vai olhar para trás e não vai ter aquilo que ele pensa que será. Porque um presidente sectário, um presidente até com uma carga de ignorância, pensando que ele é o único que tem que fazer tudo, aí está o erro. Porque primeiro
Também não tenho nada contra os cubanos, mas para mim é um insulto, é um grande insulto. O país com tantas pessoas que deram a sua contribuição de forma multifacética, quer no campo político, no campo cultural, até no próprio campo religioso. Deve-se dizer a verdade, porque temos aqui a revolução começa com o padre Pesco Cônego. Nós temos que ter aqui uma higiene intelectual capaz de trazermos aqui abordagens congregadoras. Esse senhor está a fazer disto como fosse a sua propriedade. Por isso que eu estou de acordo em tudo que o Isidro disse, porque não está em causa aqui o interesse público. Estão a nos enganar. É o interesse privado que está, de facto, a prevalecer nesses negócios. Porque isso não é um negócio, isso é um cartel. O senhor presidente não sabe a necessidade do país. E ele não sabe o quanto custa um hospital daquela natureza. E hospitais tão grandes, a multiplicar-se para o país inteiro, para onde que vai sair o dinheiro para a manutenção desses hospitais? Amanhã. O doutor William me disse bem, a quantidade dos hospitais pequenos, centros médicos, postos médicos, aqueles hospitais que serviriam de proximidade, em relação a esse grande hospital que se construiu, seria uma multiplicação ou uma multiplicidade deles em que serviria melhor o cidadão ou a população do que fazer esse hospital tão grande. E nós temos aqui o exemplo do hospital Dom Alexandre Nascimento, que era de facto um hospital sanatório. A ideia era de reabilitar e manter os doentes com problema pulmonar. Mas o que é que se fez, Isidro? Justamente naquela sua vertente. As empresas que construíram a ação deles montaram uma estrutura tão grande, tão milionária, e tiveram que comprar um condomínio que também estava abandonado lá nos Calumbos, lá no Cofim, também no indivíduo do sistema. O presidente da República, João Lourenço, lá onde atiraram os doentes que padecem de tuberculose. Veja o que se faz. Algo que seria para melhorar e tratamento mais próximo, atiraram as pessoas como que fossem discriminadas para a margem do rio Kwanza. Portanto, dessas coisas, eu duvido que esses hospitais nos podem garantir a eficácia e a eficiência. Desde logo é muito bonito alguém andar por ele, passear e porque está satisfeito, ganhou dinheiro, mas ele amanhã vai deixar um trabalho muito grande. É verdade. Por exemplo, Anselmo, foram buscar o nome de um cubano. Mas mesmo que não fosse de outra família política, o hospital, um nacionalista de outra esfera política, poderiam buscar um médico, por exemplo, um médico que em muitas batalhas, que é do próprio MPLA, Fragoso D'Artagnan, que tem pernas amputadas e salvou-se e sobrevive graças ao serviço público de Portugal. Vejam a vergonha. O médico herói que salvou tantos militares na guerra no Sul está abandonado e nem tem uma reforma. Depende da benevolência do Estado português. Esteve atirado e ninguém o liga neste país. E eu aproveito aqui para fazer um apelo ao diretor da ENDE, ao PCA da ENDE, engenheiro Helder. Por favor, veja se consegue regularizar a situação deste vosso ex-colaborador.
Ele não pede milhões, mas pelo menos que compulsem mensalmente aquilo que era o seu salário. É uma questão de humanismo. E eu sei que ainda lhe resta um pouco deste sentimento. Não se pede ao Ministério da Defesa, porque sequer deve ter o cadastro do médico Fragoso D'Artagnan. Mas é triste o que ele está a viver. É de lagrimar saber que um jovem, herói anônimo, que salvou tantas vidas, teve em tantas batalhas, obrigado a combater contra irmãos, tenha agora sido abandonado à sua sorte. E vêm estrangeiros que vieram para Angola só para matar e têm direito a nome de hospitais. E o MPLA, de facto, engola os seus próprios filhos. Eu gostaria que o Ministro da Energia e Águas e o PCA da ENDE tivessem um pouco de humanismo. E, para rivalizarmos e mostrarmos também o nosso orgulho, vocês mesmo que são do MPLA, são do Biro Político, o Fragoso, poucos não o conhecem no poder. Se vocês tratam assim aqueles que vos serviram, não podemos ter esperança de que a nós não nos vão tratar pior que um cão. Anselmo. Não, são dessas coisas, de facto, o Dr. William faz alusão a uma pessoa que conheceu. Por isso que eu no início dizia que era insulto para os angolanos, porque nós temos muita gente, anônimos ou até visíveis, que deram muito por esse país. Não se precisava de buscar estrangeiro. Aliás, esta é a marca do cidadão João Lourenço. Quando eu dizia que ele está primeiro pelo interesse pessoal, não sei se ele faz consulta quando designa essas coisas, e já tem coincidências muito grandes. O Bié foi o médico que trabalhava com o pai dele. Quer dizer, ele tem que perceber que o país não é dele. Ele simplesmente é uma gota no oceano. É uma gota no oceano, não vale absolutamente nada. E o poder não deve ser usado desta maneira abusivamente. Porque amanhã... Meu Cota, desculpa só rapidamente aqui. O MPLA não faz isso de forma assim, tipo, não sabem o que estão a fazer. O MPLA faz isso para legitimar a história do MPLA. Nós temos que entender que cada nome que eles dão, que visa primariamente trazer a perspectiva das alianças que eles tiveram com os cubanos nesse caso, ok? Para fundamentar a questão histórica do MPLA, para continuar a cimentar na mentalidade coletiva, na mentalidade das populações, que o MPLA realmente é que lutou, é que trouxe aquela perspectiva de paz, que teve que se aliar a determinados indivíduos para poder derrotar outros. Então, aqui nós temos uma grande armadilha. O MPLA vai continuar a conservar as memórias da guerra por via dessas nomeações que vai fazendo, meu Cota. Mas assim, sabe o que está a se passar? É que o MPLA está em decadência. E aquilo que ele perspectivava, de facto, era isto, só que ele confunde. Ele pensava que o povo fosse tão burro que não tivesse memória. Esse povo sabe muito mais e melhor do que eles fazem, do que eles sabem. Portanto, nós... Está aqui o Dr. William, está aqui a citar um nome que se calhar o MPLA já esqueceu, não conhece. Porque o MPLA usa assim dessa maneira as pessoas. E muita gente que o MPLA usou, é um batalhão, é um exército que está aqui marginalizado. E essas pessoas amanhã vão reivindicar o seu direito. E como Angola é mesmo nossa, eu não serei talvez um extraordinário, se eu amanhã disser que os nomes estrangeiros não podem vigorar aqui no nosso país. A toponímia tem que ter, de facto, a configuração dos nossos. Isto vai ter que ser feito. Vai ter que ser feito. É que o MPLA também precisava de ter essa higiene intelectual, de forma que também tenha uma parte preservada. Mas dessas provocações e desse tipo de atuações, eu não sei se poderá alguém ter pena um dia deste, porque... Quando você tem uma coisa que tem que fazer para o público e o quer monopolizar,
como você fosse o único astro, mas que não de astro não tens nada, não conhece absolutamente nada. Tudo que você está a fazer pode parecer bonito, pintado, iluminado hoje, mas será um lixo amanhã, porque aquele povo vai ter que se reverter. Nós estamos aqui a passar por uma situação. Veja, por exemplo, outra estupidez que está a se fazer. Aquelas empresas que, por via das políticas deles, não conseguiram honrar os compromissos. Por exemplo, há quem tenha uma dívida sobre os impostos muito elevada. Acha que passa pela cabeça de alguém, só pelo fato dele falhar o imposto, fazer o arresto de um edifício, e esse edifício ser transformado em uma instituição pública, com todas as despesas inerentes, sobre manutenção, sobre o resto. Já viram o que ele está a fazer com o país? Só porque é do Augusto Tomás, não, Augusto Tomás não pode contar, nós vamos receber do Augusto Tomás, fica já alguma instituição. Isto aqui é um problema que você está, de facto, a congelar. Não resolve, não é solução. E essa questão da toponímia, e essa questão das obras megalômanas, como bem disse o Isidro, não resolve o problema. O que é que vai acontecer? Para se entrar naquele hospital, tem que se olhar na cara das pessoas. Estamos a ver aqui no Cardeal. Quem vai no Cardeal? E quem sai do Cardeal vive? Quem é que saiu do Cardeal vive? Isidro, são contados aos dedos. Os que vão para o Cardeal morrem. Mas então estamos a ficar para as pessoas morrerem. Por que não fazemos coisas simples para salvarmos as vidas? É verdade, meu cota. Há um ponto aqui. Anselmo e depois Isidro já lá vai. O Ocha Cavula, obviamente, deve ser um anônimo. Diz, empelar, mas vocês não têm outro tema? Minha negra vida. O Gilberto diz que o empelar de Moçambique é bem mau. Ocha Cavula, comparam ainda a atitude de VM7 em 2024 e a atitude de ACJ em 2022. Como são adalbertistas, não vão falar sobre isso. Não é, José? A vergonha do nosso continente é o comportamento da Frelimo, de Angola e do MPLA de Moçambique. Paulo Dias, boa noite. Gilberto, o MPLA de Moçambique, ao fazer fraudes eleitorais, meteu 126% de votos em algumas urnas ou coisa parecida. E o Ocha, Cavula, Anselmo, compara ainda a atitude do Venâncio com a do teu chefinho ACJ. Lá já houve morte e tudo, mas não estão a recuar. Já o teu chefinho recuou. Fala, Anselmo. Anselmo, por que não deste o mesmo conselho ao Adalberto em 2022? Portanto, algumas declarações dos nossos ouvintes. Ocho Cavula diz ainda que banho de sangue e serenidade é a mantra da UNITA. Eugênia responde, Ocha Cavula, nem de longe faças essa comparação. É para ver o que aconteceria conosco se fôssemos à rua. Não sabes o que dizes. Esta comparação está fora de questão. Portanto, vamos comentar as últimas declarações dos nossos telespectadores. Olha, primeiro começa é que eu acho... Anselmo, que estava... Então não tens coragem por causa do chefinho? Tens que acompanhar a cartilha ou é uma expressão livre? Não. Vais apanhar uns açoites ou não estás preocupado com isso? Vamos responder a este anónimo e pedir-lhe que pode, sempre que quiser, entrar para vis-a-vis falar nesta tribuna da liberdade. Não, o anónimo é bem-vindo e vamos lhe agradecer pela questão que ele coloca e é pertinente. Para dizer que os contextos são diferentes e o meu chefe, Adalberto, será o mesmo em 2027 e em 2027 estamos aqui, vamos estar todos prontos, disponíveis, aliás, porque não vamos precisar mais dessa revolução, porque o MPLA já está a cair. Mas, havendo necessidade, estaremos disponíveis até o regime cair. Isto pode ficar ele seguro.
não é preciso voltar para o ano 2022, nós estamos a olhar para frente, e porque também tem que se lhe dizer que nós temos um percurso muito diferente de Moçambique, apesar das similitudes, mas o nosso percurso foi muito mais elevado do que Moçambique. Moçambique teve sempre um pendor, um respeito. Veja que o presidente Dhlakama morreu, mas ainda assim teve o funeral de honra. E aqui em Angola isso nunca teria lugar. E nós estamos a trabalhar para o MPLA sair em 2027, haja o que houver, e ele próprio também vai assistir, que não haverá ninguém que possa recuar. Aliás, ele conhece que a UNITA não recua, tem essa capacidade e essa coragem. O que houve, de facto, foi uma ponderação, e eu saúdo essa ponderação, porque o que está a se passar em Moçambique, se fosse aqui em Angola, já teremos contado milhares. Aliás, temos o 92 que ainda não se esqueceu, não saiu das memórias das pessoas, e o próprio Cavula parece que também deve ter a idade de ter se lembrado, o 92 que aconteceu, e então nós temos toda a história, temos o Montezuma, temos o Cafufo, nós temos muita história, e o MPLA vai registrando os números dos mortos que já praticou durante esse período, e que ninguém tem medo de morrer, nem que seja a próxima, nós próprios pessoalmente não temos medo de morrer. A verdade é que havemos de triunfar com ou lá estar. Portanto, não há problema nenhum para a Cavula ter que estar à vontade. Estamos aqui. Olha, eu por mim, eu acho interessante determinadas colocações, principalmente quando vem de indivíduos que o problema da Angola já está identificado. Acho que não ganhamos nada a tentar fragilizar as pessoas que lutam como nós. É claro que devemos fazer as nossas críticas, nós temos que também saber como direcionar essas críticas e fazer essas críticas, porque as críticas também são importantes. Ok? E acredito que o Cavula, acho que conheço minimamente, é um indivíduo que acho que está na Bélgica, né? Está na Bélgica, já tive alguns encontros com ele online, né? E sei, são daquele tipo de pessoas que faz provocações e etc., mas está tudo bem. É preciso deixar claro que eu acredito que o dossiê de 2022 foi uma escola para a própria UNITA. Eu não acredito que a UNITA vai cometer o mesmo erro, mas havia sim que existir alguma prudência com relação a alguns elementos, e volto a reiterar isso aqui por uma questão muito básica. Primariamente, houve muito jogo de cintura que depois da morte de Jonas Savimbi e Isaías Chamakuva, quando assumiu, para poder manter a UNITA coesa, como a UNITA hoje está, e a UNITA realmente tem feito política e etc., houve muito esforço. Muitas vezes nós já atacamos Isaías Chamakuva também por causa de um determinado estilo meio pacifista e etc., mas isso tudo foi uma grande estratégia, brilhante estratégia, para permitir um não desmembramento da própria UNITA enquanto força política. Teve que engolir aquilo que nós chamamos mesmo de engolir sapos e etc., porque a UNITA estava fragilizada na altura e precisava se reconstruir. Então foi um trabalho que levou algum tempo, e esse trabalho não é um trabalho que se faz da noite para o dia. É um trabalho que requer aí alguns sacrifícios, e esses sacrifícios, quando chega uma mudança de direção, como é o caso da Adalberto, que foi uma mais responsiva, foi uma mais atuante, etc., pode mexer um bocadinho com o MPLA, com aquilo que ele não esperava. Então, esse mexer também, você não sabe como é que as águas estão equilibradas, apesar de se fazer parte do partido, e o Adalberto esteve sempre dentro do partido, etc., mas é preciso entender a forma com que Isaías Chamakuva, enquanto presidente da UNITA na altura, levou até a outra margem a UNITA, teve que adotar uma espécie de comportamento dentro do próprio partido. Agora, a forma que o Adalberto leva também é totalmente diferente. Logo, a reação do próprio MPLA também é totalmente diferenciada. Então, há algumas coisas que nós temos que, às vezes, pôr assim para pesar. É claro que nós, povo, nós queremos a liberdade para amanhã, queremos a mudança para amanhã e etc. E muitas vezes esquecemos o nosso papel nesse processo, ok? Esquecemos o nosso papel nesse processo e queremos simplesmente responsabilizar as pessoas que também tenham o dever, é claro, são uma força política, está organizada e etc., mas nós esquecemos muito daquilo que é o nosso papel. E é preciso dizer aqui que a partir desse momento em que você delega simplesmente a um grupo e nós já identificamos qual é o problema real que existe em Angola, há um problema que é real
E nós vemos esse problema todos os dias. Não há necessidade não há necessidade desses ataques dentro dessa esfera com que se faz. Okay? Eu digo isso e sei por que digo isso. Porque nós já identificamos e nós temos que entender que muitas vezes determinados posicionamentos só fortalecem o próprio regime, o próprio sistema. Nós queremos sempre arranjar, às vezes, os culpados, diretamente culpados, mas acabamos por fortalecer a visão do próprio sistema com relação, okay? Com relação à situação que todos nós vivemos e que nos envolve a todos. Quem faz as adjudicações diretas é o MPLA. Quem controla a economia do país é o MPLA. Quem dita como é que as coisas acontecem ou não é o MPLA. Quem, inclusive, faz a atribuição dos carros, aí temos uma questão moral, que também isso, a legitimidade das pessoas muitas vezes questionarem, é muito normal, mas tudo o que acontece em Angola é porque o MPLA permite. Então, se nós sabemos que por cada angolano que morre, as mãos do MPLA se mancham com sangue, o problema estrutural do país está no MPLA, porque a própria oposição, ela teve que passar por um processo de reconstrução até desenvolver uma estrutura realmente de combate. De combate, estamos a falar de combate, dentro da arena política. Leva assim algum tempo. Mas nós precisamos também de estar à volta. Nós precisamos, nós enquanto sociedade civil e etc., precisamos também de crescer politicamente para começarmos a identificar qual é o verdadeiro problema do país. Porque o problema do país está identificado. 50 anos de uma força política, desde as independências, estão aí, fazem o que querem com o país, vemos as riquezas que têm, mas nós simplesmente nos deleitamos em fazer ataques em pessoas que também têm basicamente a mesma luta que nós. Todo o questionamento que o angolano faz com relação à UNITA é sim legítimo, é melhor que metam isso na cabeça. É legítimo que haja descontentamentos, é legítimo que realmente se questione algumas atitudes da UNITA, tudo é legítimo. Não esqueçam de que há legitimidade nos vossos comentários. Mas antes de qualquer coisa, perguntemos o que é que nós também temos feito para que essa mudança que tanto queremos também se efetive na dimensão que a gente espera. Porque o problema está identificado. Uma vez que o problema está identificado, nós somos chamados, okay, a olhar também para o problema. Não somente ficarmos aqui a vir-nos coisas, atacar, falar de serenidade, etc. O indivíduo que fez isso, o Cavula, uma pessoa que eu conheço, ok? Está essa hora na Bélgica. Está na Bélgica, está lá do lado dele. Mas isso também não tira a legitimidade de perguntar o que ele perguntou. É normal que ele faça essas perguntas, mas nós temos que saber que, enquanto pessoas que já têm uma visão generalizada das coisas, nós temos que saber como direcionar as nossas perguntas também. Eu acho que falta aí tato, por isso é que eu estou sempre a dizer, a maturação do angolano, ok, vai levar ainda muito tempo. Porque mesmo quando nós somos capazes de ver o quadro maior, a gente ainda se fixa naquilo que é circunstancial. Isidro, é um processo pedagógico contínuo. Vamos lhe dar benefício da dúvida, um perdãozito, vamos lhe explicando aquilo que for necessário. Ele depois também vai fazer a sua análise de consciência e chegar à conclusão que, de facto, valeu a pena a explicação. Ok. E assim terminamos mais uma edição no dia 21 de outubro de 2024. Olhem como o ano correu. Olhem que 2027 está já na esquina. Doutor é verdade que vai haver um rolo de inaugurações. Doutor William, não sei quem deve estar à rasca para empurrar o tempo porque está correndo demais. Não sei quem está preocupado. Exatamente. Olha, se a produção conseguisse, há uma música até, o tempo volta para trás, só que Angola, o tempo, como dizem as crianças, volta mesmo para frente. É uma vergonha. Quer dizer, ele sai de trás, volta mesmo para frente. É uma vergonha que as inaugurações daqui a pouco vão começar, inaugurações daqui, vão começar todas essas inaugurações. Sabemos que essas inaugurações vão começar. Mas está aí a grande armadilha. Até o MPLA julga que é dono desses hospitais que estão a ser inaugurados por causa dessa armadilha que nós temos do presidente do partido ser o presidente do país. Isso aqui é uma grande armadilha que nós temos. Porque assim, sim, mas está a ver, o Isidro? Está a falar, está a fazer. Não está a ser eficaz.
depois o povo rima também, né? Está a falar, está a fazer. Não está a ser eficaz. Portanto, a fome nunca em Angola produziu tantos intelectuais. À beira-te de um menino de rua que tem uma caixa de engraxador e queres ouvir uma boa análise política melhor do que muitos deputados que estão no Parlamento e ouves ali. Eu fiquei horrorizado com algo que disse há dias o meu amigo Balixionga. Questionar a natalidade das pessoas é tão abjeto vindo de um africano. É tão abjeto vindo de um jurista. Porque ele sabe que não há desenvolvimento capaz de Angola para viver como Angola, esta denominação colonial, se não existir um incremento da população. Ora, isso mostra, de facto, a mentalidade e o viés complexado e colonialista. Ele já está a determinar como um europeu ocidental a ter 2 filhos, porque também não pode ter 10. É sacanagem, é bussalagem. Desculpa, amigo Balixionga. É arrepiante ouvir isto. Se vocês não aguentam, demitam-se. Não conseguem gerir quem faz filhos, demitam-se. A média numa casa angolana é de 10 filhos. Quem coloca esta questão é de uma incompetência extrema. Vinda de um jurista, dá vergonha. Não, isto é uma tese destes complexados que estão no poder, que seguem a cartilha porque estão dispostos, inclusive, a abrir-se que nem quitetas para diminuir a população feminina, a população masculina. Devia ter uma nota de repúdio das populações, das mulheres. Se o Balixionga quer ter 2 filhos, não tem que publicitar isso. Que tenha. Mas não estrague a competência sexual nem limite dos outros. O povo, quando tem 10 filhos no mato, não os põe na rua. No mato não há menino de rua. No mato não há nenhuma mulher solteira. Em nenhuma senzala de Angola mostra uma mulher solteira. Há o melhor conceito de família, Sr. Balixionga. Vá ao interior. Vá conhecer Angola real. Respeita as pessoas do interior. Se o senhor quer viver com o europeu, vá para a Europa, meu amigo. Mas não diga essa baboseira. É uma vergonha defender. Um homem, ele nem vê a cor da pele dele. Mostra um complexo, um racismo que ele tem com ele. Devia ter vergonha. Um subsídio à pena para colarmos aqui o argumento do Dr. William. Dr. William, será que o ter frequentado uma escola de direito lhe é isenta da ignorância? E ele faz análise política aqui em Angola? Não. Este sabe da política. Como é que você quer ser um Estado grande? Quais são, de facto, os critérios para se avaliar um grande Estado? Para além do território, não, mas, é a população. Olha, sabes o que é que... A maior alegria que o pobre de Angola tem não foi dada, nunca será dada pelo MPLA. Exatamente. A maior alegria que o pobre tem é divina. É quando ele está a fazer sexo. Ele imagina-se o maior soberano. Ele esquece que é pobre. Ele geme na sua língua. Então, deixem. Esse está de Balixionga a alegria do povo. É quando ele acaba a sexualização que descobre que é governado por quem fomenta a pobreza. O país está mal. Portanto, respeitemos as populações.
Muita Cada curiosidade um da é política. livre, mas deixem esta propaganda abjeta, colonialista, de estarem agora com essa retórica. O MPLA é mau, mata e agora vai ainda adotar aquela política do apartheid de fazer vasectomia e castrar inclusive as mulheres para não fazer filho na África do Sul. Esta gente é capaz. A linguagem está a passar. Tenhamos cuidado. Balikionga está no país errado. Este senhor, Isso é que é de país de fato, produtividade. a sua fala é uma vergonha. É uma vergonha. Desqualificável. É preciso ter higiene intelectual, Inqualificável. respeitar mais as populações. Não, Exatamente. mas, Cota William, essa aí é só uma das pérolas. Eu me lembro, eu não sei quem foi o outro estranho do MPLA que estava na televisão, e quando se falou dos aeroportos que estavam a ser feitos em determinadas províncias e que não havia uma nota comercial para a existência desses mesmos aeroportos, que só estão aí, foram feitos com dinheiro público e não funcionam até hoje, o indivíduo teve coragem de falar que o executivo está a fazer isso para evitar a simetria entre as províncias. Eu até hoje nunca engoli isso, eu não consigo engolir isso até hoje. Como é possível que construir um aeroporto numa zona que não tem nenhuma validade comercial para gerar dinheiro? Não tem movimento, okay? exato. Não há movimento, vai evitar a simetria. mas esses intelectuais que nós temos em Angola são mesmo... Estás a ir tão longe. Estás a ir tão longe. Estás a ir tão longe. O aeroporto de Luanda fecha a regra geral às 17 horas. A TAB tem 49 anos, não dorme nas províncias e vai receber 15. Tudo vem concentrado para Luanda. É uma vergonha. Tu não tens um avião que vai e dorme no Ambo, como em qualquer país civilizado. Não tens. Tu poderias ter um acidente há dias, semana passada, porque um avião da TAG levantou com um gato na cabine. Um gato na cabine. Iria provocar um acidente porque o animal viu-se fechado naquele ambiente e valeu a destreza e a calma do piloto para a luta não ser pior do comandante, que teve que regressar. Não era possível continuar a viagem com o felino, numa clara demonstração que até os gatos estão a fugir à fome e querem emigrar. Até os gatos. Boa noite a todas e a todos. Até amanhã, porque amanhã é outro dia. Você quer diferente. Muito obrigado, boa noite. Isidro, abraço. São convocados para greve todos os funcionários do Estado. Paralisem o comércio, mandem fechar os mercados. Fechem todas as fronteiras, desativem as alfândegas. Ferroportuários, desliguem essas máquinas. Abandonem os escritórios, interrompam os campeonatos. Os americanos estão a morrer, nós dos elevados. Os camponeses já estão em greve, fugiram das aldeias. Alunos estão em greve, fugiram das carteiras. Quanta gente vai fugir até paralisar o país? Toda a gente sabe que a guerra vai paralisar o país. Paremos o país agora, antes que morram mais civis. Sem o aparelho do Estado, o que o governo diz. Mas o que custa maçaroca dar os graus a perdiz? Até o galo está com fome, tem razão quando exige um país para todos, de todos ou de ninguém. É tudo para todos ou nada para ninguém. Não querem saber.